Sou professor há mais ou menos 15 anos. Desde do meu ensino médio, me encontro na luta pela educação pública, né? Sou formado em História pela Universidade Federal de Alagoas e no DCE. Fui coordenador-geral do Diretório Central dos Estudantes, né? E fui do movimento estudantil e quando saí da universidade, continuei minha militância na educação. E hoje me encontro dando aula no Instituto Federal de Alagoas. São 15 anos de luta na educação, somando aí com o movimento estudantil dá praticamente quase 2 décadas. E eu tenho, assim, desde o movimento estudantil, uma luta pela sociedade justa, né? Assim, me considero um militante socialista, né? E penso que uma das questões fundamentais é a solidariedade e o respeito ao ser humano. E isso a gente encontra no professor Beto Brito, né? A candidatura do professor Beto Brito é um projeto coletivo, né? E que tem um olhar diferenciado para a educação e para a cultura. Peço voto para o Beto Brito, mas peço voto para mim. Né? Nesse sentido que é um projeto coletivo e penso que o Beto tem uma coisa que é fundamental nesse processo aí, que é assim, o respeito e a solidariedade, que é fundamental para que a gente possa construir uma alternativa diferente, para que possa inclusive discutir um projeto cultural para essa cidade que é muito pobre, né, do ponto de vista dos índices sociais, e acho que Beto significa isso. Por isso que a gente está nessa campanha com o Beto, pedindo apoio aos estudantes, principalmente foram os nossos alunos, né, que como professor a gente vai a eles e pede esse voto. Assim, a solidariedade de Beto se destaca, ele não está nesse momento por acaso. Eu não acredito nisso, pelo contrário. Se ele está desempenhando esse papel que ele está hoje é porque ele tem uma missão, né, nessa discussão toda aí, nessa questão toda, nesse momento tão difícil politicamente, né? Beto, ele significa essa ruptura com essa questão do individualismo, é um cara que pensa nos camaradas, nos professores. E penso que a presença de Beto na Câmara Municipal de Vereadores de Maceió vai dar esse tom, né, de debate, de participação, né, na questão cultural. Eu tô me emocionando, cara, só um pouquinho. Porque é um pouco difícil lembrar algumas coisas que a gente viveu ao longo de 15 anos de sala de aula, né? Não é fácil ser professor nesse país e nessa cidade que tem os piores índices sociais, né, cara? E os piores na educação. Não é fácil, principalmente na rede privada, né, cara, que é mais difícil ainda porque a gente tem pouca liberdade de falar o que pensa e a gente conseguiu ao longo desses 15 anos falar um pouco o que pensa para os nossos alunos. Eu sou de uma época que o movimento estudantil a gente precisava dialogar com vereadores, deputados que precisavam ajudar a gente e hoje a gente não tem isso mais. Apoiar o Beto significa poder ter essa porta novamente, sem nenhuma ilusão que isso vá alterar a vida das pessoas. Pelo contrário, eu acho que é, na verdade, uma forma de, né, dialogar e de ampliar alguns espaços de luta. É ampliar uma trincheira de luta. Votar no Beto Brito seria isso, votar nesses companheiros todos que estão apoiando ele. E tem uma história, né? Não é uma coisa, né, que está por acaso. A gente tem uma história de luta, de construção junto, e aí eu peço que votem em mim e vote 50-100.